Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Até aí. É um texto longo, não é dos mais fáceis de ser entendidos, mas ele nos ajuda a responder questões cruciais da nossa fé. Diria até que ele vai marcar a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Há uma pergunta que poderíamos dizer, é a pergunta de 1 milhão. O que eu preciso fazer para ser salvo? Como herdar a vida eterna? Foi assim que o jovem rico chegou diante de Cristo. Foi essa a pergunta que ele fez. Essa é a pergunta que muitos corações agoniados fazem hoje em dia. O que eu preciso fazer para ser salvo? Como ser recebido por Deus? Como ser recebido na presença de um Deus justo e santo hoje? Como podemos ser salvos hoje? Este texto nos ajuda
a responder essa questão. Como é que era no Antigo Testamento? Como é hoje? Como foi no Novo Testamento? Era por obras? Era por fé? Como é? Esse texto vai nos responder a essa questão. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma justiça que é ofertada, uma justiça muito superior, uma justiça maravilhosa que é dita durante toda a narrativa do texto. Se você observar bem, o texto fala sobre uma justiça maravilhosa que nos é oferecida. E por que é importante falar sobre esse assunto, irmãos? E por que é importante entendermos este capítulo? Bem, não só por responder essas questões que acabei de levantar aqui, e que talvez sejam questões que você faz, você se pergunta, mas é importante também porque a teologia ensinada nos nossos dias, na maioria das igrejas, costuma fazer uma distinção entre como Deus salva no Antigo Testamento e como Deus salva no Novo Testamento, dizendo que antes uns viviam sob a lei e outros vivem sobre a graça. Isso não é verdade. A maneira como Deus salvava no Antigo Testamento e como Deus salva no Novo e como Deus salva hoje é a mesma. Não mudou, é de um só modo. E Paulo deixa isso muito claro aqui, até porque muitos dos judeus que ele tem em mente, quando escreve a carta aos Romanos, pensavam assim, pensavam que Abraão tinha sido justificado pelas obras da lei. Eles tinham Abraão em alta consideração, como se Abraão tivesse realmente cumprido toda a lei de Deus, fosse um homem extremamente correto, reto diante de Deus, cumprindo toda a lei. E Paulo vai dizer, a lei nem havia sido dada ainda, e Abraão já foi justificado pela fé, não foi pelas obras. E aí então ele vai chamar a atenção de outra personagem muito importante, alguém também extremamente considerado por eles o maior rei da história de Israel, que é Davi. E vai falar, como foi com Davi? Davi diz a mesma coisa, que foi declarado justo por Deus. É feliz aquele a quem o Senhor não imputa a culpa, mas imputa a sua justiça. Está falando da mesma coisa. Ou seja, não é por obras da lei, mas é pela fé. Então, irmãos, a salvação ocorria no Antigo Testamento da mesma forma que no Novo Testamento. E Paulo confirma isso aqui. Paulo confirma que a justificação de Abraão foi pela fé nos méritos de Cristo. Não foi pelas obras dele, Abraão. A única diferença, irmãos, e guarde bem isso, a única diferença entre a nossa salvação, a nossa justificação e a de Abraão, a daqueles que viveram antes de Cristo, a única diferença é que eles olhavam para frente, confiando na promessa do Messias, daquele que haveria de vir e de reconciliá-los com Deus. Eles olhavam para frente, na esperança, na expectativa, na confiança na promessa. E nós olhamos para trás e observamos aquilo que Cristo já fez. Olhamos para a obra de Cristo. A fé de Abraão olhava para frente. A nossa fé olha para trás. Mas o fundamento da justificação de Abraão era o mesmo do nosso. Ou seja, a pessoa e a obra de Cristo. É isso. Essa é a justiça maior. Essa é a justiça maravilhosa que nos é oferecida. Aquela que se apoia no sacrifício, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É sobre essa justiça que Paulo está falando aqui. Nosso primeiro ponto de hoje, Abraão e Davi foram justificados pela fé e não pelas obras. Acompanhe aí na sua Bíblia os primeiros versículos. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, como eles pensavam, ele tem do que se gloriar. Não diante de Deus. Pode se gloriar diante de vocês, mas diante de Deus não. Por quê? O que diz as Escrituras? Quando Paulo está falando de Deus, está falando de vida, está falando da nossa espiritualidade, não vale o que a tradição fala, não vale o que os rabinos interpretam, como eles dizem, vale o que as Escrituras diz. E Paulo vai à autoridade final para obter a resposta a essa questão tão importante da fé. O que diz
as Escrituras. Verso 3. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Não são as obras, mas a fé. Ele creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Ora, se Abraão tivesse sido justificado pelas suas obras, então é uma dívida. Ele fez, ele merece. Então, ele recebe o que é devido. É como se você, pai, mãe, chegasse para o seu filho e dissesse assim: olha, filho, essa semana, a partir de hoje, tá? Essa semana, você vai fazer sua lição de casa sem eu mandar, tá bom? Você vai arrumar o seu quarto, você vai se comportar direito, eu não quero uma reclamação sua na escola, e se chegar sexta-feira, ao final do dia, eu verificar que você cumpriu tudo isso, você vai ganhar aquela bola de futebol ou aquela boneca, tá certo? Tá combinado? Tá feito. E aí, então, você observa durante a semana toda, ele faz. Ele cumpre. E aí, então, ele merece. Ele merece o presente. Ele merece aquilo que você combinou com ele, prometeu. E ele fez, ele cumpriu, ele tem méritos. Com Abraão não foi assim. Com a gente não é assim. Nós não temos méritos. Não temos condições de nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui, cumpri toda a lei, obedeci a tua palavra à risca, fiz tudinho, mereço ser salvo. Não dá. Sabe por quê? Porque você não cumpre, porque eu não cumpro. Nós não cumprimos toda a lei de Deus. Se fôssemos capazes de cumprir toda a lei de Deus de forma perfeita, como Cristo fez, nós não precisaríamos de Cristo. Mas todos nós não conseguimos. Todos nós tropeçamos em algum ponto. Todos nós tropeçamos a obedecer a Deus. E precisamos, todos nós, de Cristo. É por isso que o papel da lei é importante, porque a lei nos dá o raio-x da nossa vida, nos mostra os nossos pecados, nos mostra como nós somos incapazes de conquistar o favor de Deus pela lei, pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Portanto, não dá para confiar nos méritos, não temos nenhum saldo, estamos em dívida. Essa é a grande verdade diante de Deus. E Abraão não era diferente. Abraão também não foi um homem tão santo quanto os rabinos pensavam naquela época. Abraão andou pisando na bola também, foi um grande homem, um homem de fé, mas quando nós olhamos do capítulo 12 de Gênesis para frente, a gente vê que realmente Abraão creu em Deus, ele confiou nas promessas do Senhor, mas não foi assim durante toda a sua vida. Abraão também cometeu alguns tropeços, Abraão também quis dar um jeito abrasileirado para a coisa e duvidou em algum momento. Abraão quis resolver à sua maneira também, e ele pecou contra Deus. Portanto, ele não era um homem extremamente santo, reto e justo, como os rabinos pensavam. Não era pelos seus méritos, mas pela sua fé, que vem antes mesmo da lei existir, da lei ter sido dada lá por Moisés. Mais adiante, 400, quase 500 anos depois é que nós vamos ter o Pentateuco, a lei. Então, antes que a lei existisse, Abraão foi justificado pela fé. É isso que ele está dizendo. E não só ele, Davi também, pela fé. Ele vai dar esses dois exemplos porque eram conhecidíssimos pelos judeus. Pela fé e não pelas obras. É assim que Paulo começa então descrevendo. Mas, quando nós falamos sobre fé e obras, imediatamente vem à mente alguns questionamentos bíblicos que você já deve ter lido ou ouvido a respeito de Tiago. Quando nós falamos que a justificação é pela fé e não por obras, talvez você se levante, mas espera aí, o que diz lá em Tiago? Tiago diz que a fé sem obras é morta, que nós não somos justificados só pela fé, só declarar que crê, mas que nós também precisamos ter obras, senão essa fé é morta. E aí, durante o decorrer da história, irmãos, muitos se levantaram, muitos críticos das Escrituras se levantaram para dizer que Paulo e Tiago não se entendiam.
que havia contradição entre eles. Inclusive, já que estamos no ano da Reforma, o ano em que completamos 500 anos de Reforma, um deles era Lutero. Lutero questionava a autoridade da carta de Tiago, porque ele dizia que Tiago contradizia Paulo, ele não conseguia conciliar estas duas cartas, chegando ao ponto de dizer que Tiago era uma carta de palha. Acontece que no decorrer da vida, Lutero compreende a mensagem de Tiago, e ele vai se arrepender e vai considerar realmente a carta de Tiago como fazendo parte do cânon bíblico e sendo uma carta também autoritativa, palavra de Deus para a nossa vida. Então veja, esse questionamento entre fé e obras é assunto antigo, não é só dos nossos dias. Como conciliar? Como entender, então, o que Tiago estava falando, que não é só pela fé, mas também por obras, que as obras confirmam a fé? Como entender tudo isso? É bem simples. Paulo está olhando para a razão, para a fonte, que é a fé. Tiago está olhando para o resultado da fé, que são as obras. Então, um olha para a razão, o outro olha para o resultado. São dois olhares distintos. São duas pessoas querendo responder perguntas distintas e o fazem de forma distinta. Não há contradição entre eles dois. Veja, Tiago estava dizendo que para ser salvo não bastava um mero assentimento intelectual de que se crê em Jesus como Salvador do mundo. Ou seja, não basta, segundo Tiago, você dizer, eu creio que Jesus é o Salvador do mundo. Tiago está dizendo, não basta isso. Não basta simplesmente esse assentimento intelectual. Isso é muito diferente da fé salvadora. A fé salvadora não é assentimento intelectual. A fé salvadora, Tiago está mostrando para nós, que representa uma entrega da nossa vida ao Salvador. Representa uma confiança no Salvador, representa muito mais simplesmente de que eu acredito que Ele existe. É confiar pessoalmente, é entregar a minha vida a Ele. Eu vou dizer aos irmãos, antes da minha conversão, quando eu ainda era garoto, se alguém me perguntasse assim, você crê em Deus? Eu dizia, mas é lógico que eu creio. Se me perguntasse, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Jesus é o Filho de Deus? Mas é lógico que eu creio. Mas essa fé não representava nada para mim. Era só um assentimento intelectual. Eu acredito, eu acho que isso aí é verdade. Eu acho que isso aí realmente é verdade, é assim mesmo, pura e simplesmente. E não passava disso. Por quê? Porque eu não tinha nenhum compromisso com isso. Eu não tinha nenhum compromisso com Jesus. Eu não tinha nada, nenhum relacionamento pessoal com o Filho de Deus. Então, irmãos, eu não tinha uma fé salvadora. Não. Era pura e simplesmente assentimento intelectual. Era pura e simplesmente isso. E isso não serve de nada. Qualquer um pode crer assim. Satanás crê assim. E até treme de medo, diz Tiago. Os demônios creem assim e têm medo também. E não reconhecem que Cristo é Senhor, não reconhecem Cristo como Salvador, não dependem, não se colocam à disposição e não se entregam a Ele. Por isso não são salvos. Tiago não nega, irmãos, a justificação pela fé. Mas ele deixa claro que a fé não vem sozinha. A fé sempre vem com companhia. A fé sempre vem acompanhada de obras que a comprovam. É necessário uma confiança objetiva em Cristo. E eu quero explicar um pouco melhor essa fé objetiva em Cristo. Essa confiança objetiva em Cristo, que é muito mais do que um assentimento intelectual. Dr. James, responsável pelo programa de evangelismo explosivo, ele usa uma ilustração que eu acho joia para explicar isso. Vocês estão vendo isso aqui? O que parece? Um banquinho, não é? Sim? É um banco. Você crê que é um banco?
Sem dúvida. É um banco. Agora, ele parece firme, não parece? Você crê que ele é capaz de aguentar o seu peso? Ah, pastor, é lógico, aguenta o Alexandre, vai aguentar eu. Eu creio, tranquilamente. Aguenta a Adele também, né, Judá? Aguenta eu também. Com certeza. Mas, ele está aguentando você agora? Por quê? Porque você não está sentado nele. Você não está sentado nele. Você crê que realmente ele é um banco? Você crê que realmente ele aguenta você? Mas ele não está aguentando você, porque você não está sentado nele. Assim também, irmãos, muitas pessoas podem crer em Jesus, que ele realmente salva, mas não entregaram suas vidas a ele, não têm se lançado diante dele para que ele de fato possa ser realmente o Salvador, aquele que sustenta, aquele que salva. Muitos estão assim hoje, têm tão somente a fé intelectual, de que creem que ele pode sim, mas não se lançam diante dele. E o que nós precisamos então? Nós precisamos e devemos crer que ele de fato nos salva e colocar nossa confiança tão somente nele. E confiar tão somente nele é como se você sentasse e dissesse: eu até levanto o pé porque eu sei que eu não vou cair. É assim. É assim a nossa confiança em Cristo. Eu posso confiar nele, porque eu sei que ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Isso é uma fé salvadora, que é muito mais do que uma fé meramente intelectual. E o ponto de Tiago e Paulo é exatamente esse, é o mesmo. A fé verdadeira, ela se manifesta através de mudança de vida. Se não há mudança de vida, não há fé verdadeira. Se não ocorrer uma mudança na nossa vida após a nossa profissão de fé, tudo que nós temos é só uma profissão de fé. Mais nada. Não passa disso. É meramente profissão de fé. Sem conteúdo. É assim. Não possui a verdadeira vida, a fé genuína. Porque a fé genuína, ela vai se manifestar em algum grau de obediência. As obras fluem da fé. Não são, é verdade, de modo nenhum, não são a base da justificação. Veja bem, a base da justificação não são suas obras. É a justiça de Cristo. É a fé naquilo que Cristo fez. Mas o resultado desta fé são as obras. Abraão creu em Deus. Antes mesmo de fazer aquilo que ele fez lá com Isaac, ele já havia sido justificado. Mas foi preciso fazer aquilo para que as pessoas também vissem. Deus não precisa de ver as suas obras para te justificar. Ele te justifica antes mesmo das obras. Mas nós precisamos enxergar as obras. Nós não enxergamos a fé antes delas. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode enxergar a fé no teu coração. Nós vamos enxergar uns nos outros. A verdadeira fé manifesta nas obras. Lembre-se, nós não somos salvos, irmãos, por levantar a mão no culto, emocionados e dizer: eu quero Jesus. Não. Nós não somos salvos depois de ouvir uma pregação evangelística e o pregador disser: vem à frente que eu quero orar por você para você receber a Jesus. Não somos salvos assim. A fé salvadora nos justifica. Não é o fato de professá-la, é possuí-la. Isso sim faz toda a diferença. Se nós a possuímos, nós temos que professá-la. Mas nós podemos professá-la sem possuí-la. Jesus já disse isso, não é? Jesus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 6, ele deixa claro que tinha pessoas que professavam a fé,
sem possuí-la. É possível? É. Quantos não fazem profissões de fé e abandonam o Senhor? Muitos. É possível fazer uma profissão e não ter a fé genuína. Tiago está falando sobre fé salvadora, Paulo também. E se alguém alega ter fé, a prova disso é a obediência. Abraão foi justificado antes de oferecer Isaque, mas nós só ficamos sabendo da autenticidade da fé de Abraão depois do teste, depois dele oferecer Isaque, estar disposto a oferecer Isaque em sacrifício. Verso 5: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Ou seja, não quer dizer que sua fé em si mesma seja a justiça sobre a qual se baseia a salvação. Não é. A fé pura e simples. A fé é o instrumento que se apropria do objeto. E qual é esse objeto que realmente justifica? O sacrifício de Cristo. Ele sim. Porque senão, diríamos, bom, você tem fé, ele tem fé, aquele não tem fé. Opa, é por causa de você, é a sua fé. Mas não, é o sacrifício de Cristo. A fé é o instrumento que se apropria disto, pelo qual nós somos ligados a Jesus. Somente a justiça de Cristo é que é a base da nossa salvação, da nossa justificação. Esse é o coração, irmãos, do evangelicalismo histórico. Esse é o sola fide. Já ouviu falar? Sola fide? É isso. O evangelho significa que nós somos justos baseados na justiça de Jesus, que é transferida para a nossa conta. É como se sua conta estivesse negativa. E aí a justiça de Cristo é posta nela. E agora ela está positiva. Tudo que nós podemos apresentar, irmãos, é a nossa confiança em Jesus, em sua justiça. Se nós quisermos adicionar que seja 1 milímetro, que seja 1 grama à justiça perfeita de Cristo, nós estamos desprezando o Evangelho que nos diz que não é por nossas obras e que nós não temos nada a oferecer, que aquilo que Cristo fez é completa e suficiente para salvar-nos. Essa é a razão pela qual Paulo cita Davi aqui no verso 7 a 8, aliás, 6 até o 8. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Veja o que Davi diz no Salmo 32, acompanhe aí. Ele diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Essa é a maior bênção. Eu, francamente, não gosto muito da tradução feliz, pura e simplesmente, porque é um termo muito desgastado nos nossos dias. E bem-aventurado significa algo mais do que feliz. É abençoado. Como é abençoado o homem a quem o Senhor não atribui culpa, a quem Ele imputa a sua justiça. É muito mais do que meramente feliz. É abençoado. Assim foi Davi, assim foi Abraão, homens abençoados por Deus, homens que conheceram sim o que era pecado. E Davi conhecia muito bem, mas homens que conheceram uma justiça maior, uma justiça superior, e confiaram nela. E lhes foi imputada essa justiça maior, que é a justiça de Cristo. E como são felizes, como são abençoados. Essa é a maior bênção, quando Deus olha para nós, mesmo estando cheios de trapos, de imundícia, e Deus olha para nós e vê Cristo, e vê o sacrifício de Cristo posto sobre nós. Essa é a maior bênção, e não nos atribui culpa, mas atribui a justiça de Cristo. Como é abençoado o homem a quem o Senhor faz isso. Nos versos 9 e 10 agora,
destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Paulo deixa claro que Abraão creu na promessa de Deus e Deus o considerou justo. Ou seja, Abraão não foi justificado pelas obras, nem tampouco Abraão foi justificado pela circuncisão, como ele diz aqui nestes versos. A circuncisão não justifica ninguém. Trazendo para os nossos dias, o batismo não justifica ninguém. O único instrumento de justificação é a fé. Esse é o único instrumento. O batismo e a circuncisão são sinais da aliança e também selos. Assim como, por exemplo, o arco-íris é um sinal. Quando você vê um arco-íris, você se lembra do quê? Do sinal que Deus pôs do céu, para nos lembrar que Ele não voltará a destruir a terra com um dilúvio. É um sinal. Quando você olha para o seu dedo esquerdo, no caso daqueles que são casados, e vê aqui esta aliança, a aliança no seu dedo, o que é isto? É um sinal de que você é casado, de que você entregou a sua vida a uma pessoa e essa pessoa também a você. Pois bem, é um sinal. O sinal representa, ele é o casamento em si? Não. Mas ele tem um valor, ele tem uma importância. Ele representa algo. Ele fala sobre algo. Ele é um sinal. O batismo, a circuncisão, apenas um sinal. E mais, também um selo. E o que era um selo, diz ele aqui? O que era esse selo, para a gente entender melhor? Naquela época, quando um rei, ele mandava uma carta para algum local, ou fazia um decreto, o que fazia com que aquele documento fosse considerado válido? Precisava de um selo. O selo era o que revestia aquele documento de validade. E eles normalmente tinham anéis, onde tinha uma marca, como se fosse um carimbo, e ele pregava ali uma espécie de cola e marcava com o anel. Isso era um selo, atestava validade ao documento. Assim eram os documentos antigos. A Bíblia nos diz que aqueles que estão em Cristo também foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos sela. Deus põe a sua marca em nós. Deus põe o seu Espírito em nós. E ninguém pode tirar. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, crer na justificação pela fé somente não é difícil. Qualquer um pode fazê-lo, intelectualmente. Qualquer um pode fazer isso, intelectualmente. Mas possuí-la, possuir essa fé como algo que faz parte de nós, é extremamente difícil. E por quê? Porque há muitas vozes ao nosso redor que dizem: não, isso é fácil demais. Você precisa consegui-la. Você precisa conquistar a sua justificação, a sua salvação. Assim é fácil demais. Você precisa merecê-la. Dizem as vozes, você precisa merecer. Assim é fácil demais. Mas a nossa justiça, irmãos, a grande verdade é, a nossa justiça não consegue nada, não merece nada. A única coisa que merecemos, quando o pecado, quando a lei de Deus mostra o nosso pecado, nosso raio-x, a única coisa que merecemos, sabe qual é? Condenação eterna. É só isso. Se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos, aquilo que somos dignos, pereceríamos sob sua ira. Mas graças a Deus, que Ele nos dá aquilo que Jesus merecia.
aquilo que o seu filho é merecedor. E Jesus, por sua vez, recebeu aquilo que eu e você merecia. Nós recebemos o que ele merecia, a justiça, pela fé. E ele recebeu o que nós merecíamos. A partir do verso 11, nós somos informados que Abraão, o pai na fé de todos os que creem, ele serve como um pai para todos aqueles que vão demonstrar, ele será chamado de pai para aqueles que demonstrarão a mesma fé. Verso 11, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. A circuncisão foi apenas um sinal. Quando ainda não fora circuncidado, ele já havia sido justificado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. A eles quem? Aos gentios, aqueles que não foram circuncidados. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ou seja, ele é pai na fé dos judeus e também dos gentios, daqueles que passaram pela circuncisão e daqueles que não passaram pela circuncisão. Verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberão a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. A lei não produz a justiça elevada, a justiça que Deus considera suficiente. Essa justiça só Cristo produziu. A nossa obediência à lei não consegue este patamar de justiça. Veja, este texto nos mostra que Abraão é também o nosso pai na fé. Todos aqueles que têm a mesma fé de Abraão, que não vivem segundo a lei, mas segundo a fé, a mesma fé de Abraão, são também chamados de filhos de Abraão. Aqueles que vivem sobre a lei recebem o quê? Ira. Ira de Deus, porque a lei traz apenas a ira de Deus, diz o verso 15. A lei, como eu já disse, mostra o pecado. A lei mostra o padrão de Deus para nós. E por quê? Deus pode dar esses padrões? Sim, sem dúvida, porque foi Ele que nos fez. Ele tem total direito e é natural que Ele declare qual seja a sua vontade para nós. A lei diz o que Deus exige de nós. A lei revela a vontade de Deus, mas também revela o nosso pecado, porque nós não conseguimos cumprir essa lei. E quando nós quebramos, nós não estamos quebrando algo abstrato, nós estamos ofendendo ao próprio dono da lei. Nós estamos ofendendo quando quebramos a lei, aquele que nos fez, o Senhor, o autor da nossa vida. Por isso, não conseguimos entrar no céu, não conseguimos ser salvos pelas nossas próprias obras, pois sempre quebramos a lei em algum ponto e somos culpados e condenados pela lei. Mas graças a Deus que proveu um meio suficiente para a nossa salvação. E é sobre isso que Paulo está falando desde o fim do capítulo 3. Deus proveu uma salvação que é pela graça, por meio da fé, através de Cristo. É isso que diz o verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. A mesma fé de Abraão, a fé no sacrifício de Cristo. Somos justificados, irmãos, de igual forma. A bênção da justificação é concedida igualmente a nós, os que também cremos. Esse é o segundo ponto. A bênção da justificação é concedida igualmente a você, que crê assim como Abraão. Ou seja, esse segundo ponto,
que a partir do verso 17 a gente começa a responder com mais clareza, vai te ajudar a responder a seguinte questão: eu posso ter certeza da salvação? Alguém já fez essa pergunta a você? Agora você vai estar pronto para responder. Eu posso ter certeza da salvação? Pense, suponhamos que a nossa salvação dependesse de nossa obediência à lei de Deus. Que certeza nós poderíamos ter da salvação, se dependesse da nossa obediência à lei? Se tivéssemos que olhar para a lei de Deus e então observar honestamente para a nossa vida, que certeza nós teríamos? Que segurança nós teríamos? A menor segurança que nós tivéssemos seria facilmente demolida. Por quê? Porque baseados na lei, ninguém pode ser salvo. Ninguém consegue. Só Cristo cumpriu a lei. Nós não conseguimos. Abraão não conseguiu. Portanto, qual certeza nós podemos ter? A certeza nós temos pela fé. A mesma fé que teve Abraão. A fé no sacrifício de Cristo. É por isso que nós podemos sim ter certeza. Por quê? Porque aquilo que Cristo fez é suficiente. E eu creio. E eu confio a minha vida a Ele. E eu sei que o meu Redentor é poderoso o suficiente, é justo o bastante para me valer diante do Pai. Eu sei que o Pai o recebe, aceita o sacrifício do Filho. Porque ao final do texto, a partir do verso 23 até o 25, ele diz que o Pai aceitou aquilo que o Filho fez. E por isso ele o ressuscitou, validando tudo aquilo que o Filho fez. Por isso, eu posso ter sim certeza da salvação. Eu posso, assim como Abraão, confiar na promessa de que quando eu fechar os meus olhos neste mundo, eu abrirei junto ao Senhor Jesus Cristo nos céus. Eu posso confiar nisso. Assim como Abraão. Dos versos 17 ao 22, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Dos versos 17 ao 22, nós temos com clareza que tipo de fé Abraão teve. É sobre a fé de Abraão que Paulo está falando. Como foi a fé de Abraão? A fé de Abraão não foi mero assentimento intelectual, mas significava confiança em Deus para a vida e para a morte. Confiança em suas promessas, confiança em sua palavra, mesmo quando não é possível ver o cumprimento delas. Abraão confiava. Mesmo quando tudo dizia não, Abraão confiava. O texto bíblico nos diz que quando Deus chama Abraão, faz a promessa a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele deveria ter lá pelos seus 75 anos mais ou menos, já bem velho, mas Deus faz a promessa e Abraão confia em Deus. Depois no capítulo 15, já passado muito tempo, o anjo do Senhor aparece a Abraão novamente, e ali fala com ele mais uma vez: de ti farei uma grande nação. E aí ele fala: mas Senhor, quem vai ser meu descendente? Eu só tenho aqui Eliezer, não tem mais ninguém. Mas você vai gerar. E Abraão crê no Senhor. Mesmo já estando com a idade avançada, Abraão confia no Senhor. Depois no capítulo 17, mais uma vez, Deus vai reafirmar a promessa a Abraão que dele seria feita uma grande nação. Abraão já estava com quantos anos? No capítulo 17, 99. E Sara, 90. Já estavam amortecidos no seu ventre. Ela não podia ter filho. E mais ainda, apesar da idade, ela era estéril.
E Abraão ainda assim creu, quando tudo dizia não. Não dá, não tem como. Abraão creu no Senhor. Abraão creu e pela fé ele foi justificado. Ele é justificado pela fé no Senhor, por confiar nas promessas do Senhor, por confiar no Senhor, mesmo quando tudo diz não. Veja, irmãos, isso é fé. Isso não é salto no escuro, tá, irmãos? Fé não é um salto no escuro e depois orar para que Jesus esteja lá embaixo e me segure. Não, não é isso. Isso não é fé. Deus não pede, irmãos, que nós crucifiquemos o nosso intelecto quando nos tornamos crentes. Não é isso. Fé é confiar absolutamente naquele que é digno de confiança, naquele que é poderoso para ressuscitar até mortos. O ventre de Sara já amortecido, Abraão já amortecido, sem condições nenhuma de gerar filhos. Deus é capaz de gerar deles filhos. Irmãos, por que temos dificuldade em ter essa mesma fé? Por que temos dificuldade em confiar nas promessas de Deus? Por quê? Por que temos dificuldade de confiar nas promessas? Por quê? Talvez porque achemos que Deus tem o mesmo caráter que nós, que descumprimos promessas, que quebramos promessas. Nós quebramos e vivemos no meio de um povo que quebra promessas de modo rotineiro, comum. E uma vez que nós estamos acostumados a viver assim, num lugar onde promessas são quebradas, nós questionamos: como podemos confiar nesse ser, num Deus que promete coisas contra todas as evidências terrenas? Como podemos confiar? Aquele em quem Abraão creu é um Deus que pode criar tudo do nada, que pode trazer vida da morte, assim como fez com Lázaro. Só Ele pode fazer isso. Satanás não pode. Satanás não tem poder para criar nada. Ele só destrói. Se ele chegasse lá na beira do túmulo de Lázaro e gritasse o dia e a noite inteira até perder a voz, não ia mover uma molécula sequer de vida em Lázaro. Lázaro continuaria morto. Porque ele não tem poder para nada, para criar, para dar vida, para criar do nada. Ele não tem poder, mas Deus tem. O nosso Deus tem, o Deus de Abraão tem. E Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele cumpre. Satanás quer fazer com que você duvide de Deus. Mas você é capaz de crer? Mesmo quando tudo à sua volta diz não. Você é capaz de crer? Você é capaz de confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias estão dizendo não? Você é capaz de crer? Assim foi que creu. Assim, desta forma, creu Abraão. E ele foi justificado. E a sua fé agradou o Senhor. Como está a sua fé? Será que a nossa fé tem agradado o Senhor? Eu não sei a situação que você tem vivido. Talvez você tenha lutado com questões no seu trabalho, lá na faculdade, ou para entrar na faculdade está tão difícil, pastor. Ou na sua família, ou na sua saúde. Eu não sei qual é a sua luta, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que se você tiver a mesma fé de Abraão, todo o resto é só resto. Ser justificado diante de Deus é o que você mais precisa, mais do que saúde, mais do que dinheiro, mais do que uma família feliz. Ser justificado por Deus é o que você mais precisa. E eu tenho certeza que, tendo isso, o resto é resto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele
as outras coisas que nós precisamos. Por isso, eu posso dizer com segurança que se você tem a Cristo, tem essa fé de Abraão, o resto, Deus proverá. Deus proverá. A base da justiça maravilhosa de Deus é Cristo. Verso 23 ele diz: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Os versos 23 a 25 deixam claro que a base da justiça maravilhosa de Deus é o mérito de Cristo. Sua retidão, sua justiça é posta em nossa conta. Deus colocou a nossa culpa na conta de Cristo, quando Ele morreu na cruz. E ao mesmo tempo, a sua retidão é imputada a nós, é colocada na nossa conta. Nós recebemos os seus méritos. Esse é o grande benefício que Cristo conquistou para nós. Jesus foi ressuscitado para nossa justificação. Nós tínhamos um grande débito diante de Deus, mas Cristo pagou. Cristo ressuscitou, como se Deus estivesse dizendo: eu aceito o sacrifício de Cristo. Os reformadores diziam algo muito útil, eu quero destacar isso e com isso eu quero encerrar. Os reformadores faziam uma distinção entre uma dívida moral e uma dívida pecuniária. O doutor Sproul explica muito bem esse assunto. Uma dívida pecuniária e uma dívida moral. O que é isso? Nós temos uma dívida. Vamos entender a natureza dela. Suponhamos que você chega a uma sorveteria e ali chega um garotinho e ele vem até a garçonete e diz: eu quero uma casquinha com 2 bolas de sorvete. E a garçonete então pega a casquinha com 2 bolas de sorvete e dá ao garoto. O garoto então, e aí, cadê o dinheiro? Aí a garçonete diz: ei, garoto, são R$4. Ele tira o dinheiro do bolso e dá a garçonete. Ele fala: eu só tenho 2. E agora? Agora ele tem um problema, porque custava 4 e ele só tem R$2. E aí? A garçonete olha assim: e agora? O menino começa a tremer, chorar. Aí alguém do lado observa aquela cena toda e faria o que eu e você certamente faríamos. Está aqui os R$2 para completar o restante que falta e paga o sorvete pelo garoto. E aí a garçonete então, ela tem que receber esse dinheiro? Tem que receber. Ora, eu estou pagando em reais, é uma moeda válida, é o que falta, completei o preço, está pago. Ela tem que receber, tem que aceitar, porque é uma dívida pecuniária. É dinheiro, e eu paguei, com a moeda válida. Agora, vamos mudar um pouco a história. Você está no balcão desta mesma sorveteria. E aí o garoto, ele entra correndo, ele pula o balcão, pega a casquinha, joga 2 bolas de sorvete em cima da casquinha e sai correndo. E a garçonete sai no encalço e grita: pega ladrão, pega ladrão. E ali um policial na esquina observa tudo aquilo que está acontecendo e gruda o garoto pelo colarinho e leva até a loja, até a sorveteria. E diz: é esse o garoto? Ele cometeu um furto. Ele cometeu um crime. E agora, a garçonete diz: sim, é esse o garoto, é ele mesmo. Ele entrou aqui, fez essa arruaça, pegou o sorvete, pulou, saiu correndo e não pagou. E agora? O que você quer que eu faça? Você vai prestar a queixa? E aí então você assistindo aquela cena toda fala: não, peraí. Está aqui o dinheiro. Eu pago. Eu pago. E vamos esquecer que
tudo isso aconteceu e vamos embora para casa como se nada tivesse acontecido. E aí o policial olha para a garçonete e diz: você vai aceitar? Você não é obrigado a aceitar. Ele cometeu um crime. Ele cometeu um furto. Ele tem uma dívida moral. Você vai aceitar? Se a garçonete for muito misericordiosa, ela vai aceitar e está tudo resolvido. Pois bem, nós temos uma dívida moral. Nós somos culpados. Entramos, fizemos uma arruaça. Cometemos o crime. Não é uma dívida pecuniária. É uma dívida moral. E você sabe o que Cristo fez? Ele se apresentou para pagar a nossa dívida. Ele ofereceu a sua vida em favor do seu rebanho. E o Pai aceitou. O Pai aceitou o sacrifício de Cristo. Sabe como o Pai deu sinal de aprovação de que aceitou? Ele o ressuscitou dentre os mortos, aprovando o sacrifício de Cristo, aprovando o pagamento feito pela minha dívida e pela sua dívida, uma dívida moral. E Cristo pagou. Foi isso que Cristo fez. Pagou por devedores que jamais poderiam pagar. A ressurreição de Jesus serve para nos dizer isso. Eu encerro dizendo: avalie a sua fé. Avalie se realmente você confia no sacrifício de Cristo, ou se você está achando que depende de você. Pense nisso. E não só a sua salvação, mas a daqueles que você ama também. A salvação daqueles que você ama também está nas mãos de Cristo, não está na sua. Eu sei que você tem responsabilidade, sim, mas lembre dos limites da sua responsabilidade. Quem o justificará é Cristo. E quem vai precisar de ter aquela fé que o faz ser filho de Abraão é Ele, não é você. Você precisa ter, e é individual. E não se cobre pela fé do outro. Lembre-se disso.